meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dicas da NutriChef. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ainda a pandemia que nos assola. Por que os pacientes que têm doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e até obesidade, por que esses pacientes eles têm riscos maiores ou demoram um pouco mais a melhorar o seu quadro clínico? Confere hoje o vídeo até o final para vocês conhecerem um pouco mais das doenças crônicas não transmissíveis e essa relação com o coronavírus. Então nós temos diversas doenças muito conhecidas, como por exemplo hipertensão e diabetes, que são doenças crônicas e não transmissíveis porque eu não transmito de mãe para filho. Porém, também vai ter cunho genético, então pode ter vários genes associados que esses sim podem ser perpassados de mãe para filho. Porém, elas são crônicas porque você tem um convívio com essas doenças. Você não vai ter aqueles quadros normalmente agudos, rápidos. Você vai convivendo com a doença e você vai piorando o seu quadro clínico. Assim acontece na hipertensão e diabetes. Mas também nós temos outras doenças crônicas não transmissíveis que foram acarretando ao longo do tempo, como por exemplo o câncer. Todas essas doenças crônicas não transmissíveis, elas são prejudiciais a diversos tipos de doenças, principalmente doenças de cunho respiratório. Então é muito importante que a gente compreenda o que são essas doenças crônicas não transmissíveis para que a gente consiga entender o porquê que essas doenças têm relação com o surgimento ou com a piora dos quadros clínicos dessa nossa pandemia, dessa infecção viral de comprometimento respiratório. Então confere o vídeo até o final, não deixem de tirar suas dúvidas e colocar também suas dúvidas nos comentários. E não se esqueçam, por favor, de ativar o sininho aqui embaixo, que assim vocês vão ser os primeiros a ficar sabendo das novidades da NutriChef. E também não se esqueçam, gente, de se inscrever. Se inscreve aí, toda a família, todos os e-mails, se inscreve aqui embaixo, Se inscreve no nosso canal, que assim a gente aumenta o canal, a gente leva a informação a mais pessoas e assim vocês também podem ter sempre atualizadas as informações sobre alimentação e saúde. Então, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho e seja sempre o primeiro a saber de todas as dicas da NutriChef. Confere hoje o vídeo até o final sobre doenças crônicas não transmissíveis. Confere o vídeo até o final. E hoje, sem mais delongas, vamos falar sobre essas doenças crônicas não transmissíveis. Como muitos sabem, outros podem não saber, eu, Daniele Farias, sou nutricionista, também chefe de cozinha, mas de repente alguns não saibam que eu sou professora da universidade. E eu trabalho muito com a fisiologia humana, com a alimentação e nutrição, falo bastante sobre os aspectos dessa educação nutricional, onde a gente tem a oportunidade de levar informação sobre alimentação e saúde à sociedade, à comunidade em geral. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho dos conceitos de fisiologia, um pouquinho dos conceitos de alimentação e nutrição e, claro, com as metodologias da educação nutricional para falar com você sobre a interferência ou a relação dessas doenças crônicas não transmissíveis com o coronavírus, Ou aquele vírusinho que está perturbando a nossa vida, fazendo o isolamento social e provocando medo, a ansiedade, a angústia diante dessa pandemia internacional que já estamos melhorando. Gente, já isso passa, vai ficar tudo bem. Agora vamos lá. Todos os pacientes que são acometidos por essas doenças crônicas não transmissíveis, eles precisam estar um pouco mais atento às condições da sua alimentação, da sua imunidade, precisam também estar atentos à higiene dos alimentos, à higiene das mãos, porque eles estão considerados, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, eles são considerados grupos de risco. Então você fica na dúvida sobre o que é grupos de risco? Grupos de risco são quando você tem alguns aspectos que podem prejudicar a situação da sua doença, do seu diagnóstico do Covid, por exemplo.
Todas as infecções respiratórias, elas podem ter alguma relação com essas doenças crônicas. Então, é muito relacionado, né, por exemplo, a obesidade com o Covid ou com sintomas aumentados do Covid. Mas não se trata só de obesidade. A hipertensão tem uma relação direta com o Covid, o diabetes também e outras doenças crônicas que ainda temos poucos estudos sobre isso, mas, por exemplo, o câncer ou mesmo o Alzheimer, que são doenças crônicas e que podem sim interferir no nosso exército de defesa, na nossa imunidade, fazendo com que a gente adoeça mais fácil. Então vamos pontuar uma a uma. Se você tiver alguma doença crônica não transmissível, você precisa compreender, primeiro, que você deve ter os esforços redobrados para você evitar a infecção. Então é muito importante que você mantenha o isolamento, que você evite sair de casa. Ir no médico para consultas rotineiras, nesse momento, ele não é o ideal. Então também, por isso, vocês precisam manter saudáveis a sua dieta, fazer uma alimentação em dia, controlar a sua pressão, controlar a sua glicemia, que é aquele açúcar que está no sangue, para que você não precise ir ao médico. Então, também vale reforçar que não é para suspender nenhuma medicação. Se você usa alguma medicação a longo prazo, você não deve suspender, não é esse momento ideal para suspender ou para buscar um médico para providenciar essa suspensão. Então vale manter uma boa alimentação, não deixar de praticar atividades físicas, nem que seja atividade de casa, rotineiras, funcionais, para manter o seu corpo ativo. Você ter também várias formas de enganar, né, o tempo, de você ter o seu tempo útil, vale a pena também para você controlar essas doenças crônicas. E como o nome já diz, são doenças crônicas que você convive com elas. Então é muito importante cuidar da saúde, da alimentação e de toda a sua rotina. Os pacientes que têm diabetes, eles vão precisar controlar essa diabetes por meio da alimentação. A diabetes, para quem não sabe, é quando você consome carboidratos e esses carboidratos eles vão ser transformados em açúcares. Ah, não, eu consumi pão. Só que pão, mesmo sendo carboidrato, é salgado, então ele não vai ter açúcar. Engano seu, tá? Então, as fontes de carboidratos são pão, arroz, batata, macaxeira, frutas, verduras, leites, também vão ter fontes de carboidratos. Então, tudo isso vai ter carboidrato, ou seja, tudo isso no final da digestão vai se tornar um açúcar. Então, o paciente diabético deve ter um cuidado e um controle dessa ingestão de açúcares. Ele não está proibido de consumir esses tipos de alimentos, porém, ele precisa ter um controle bastante especial. Então, vale a pena você entender a sua doença, você entender como é que está a sua glicemia, que é o nível de açúcar no sangue, para você também buscar orientação e informação para controlar esse diabetes e não ter nenhum problema, ok? Outra doença é a hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial, eu gosto muito de falar para os meus alunos da fisiologia, que é importante a gente conhecer. Fisiologia é uma das disciplinas mais importantes da área da saúde, que é quando você conhece como funciona o seu organismo. Como que você faz para piscar os olhos, para falar, para ouvir ou mesmo para se movimentar. Então, é uma disciplina extremamente fundamental que você precisa compreender. E relacionar a fisiologia com a patologia é importante também para você entender qual é a doença que você é acometido. Um bom profissional de saúde é aquele que explica exatamente qual doença o paciente tem, quais são os métodos de controle, quais são os métodos de você identificar os sinais e sintomas, e assim você pode ter um controle mais correto dessas patologias. Então, a hipertensão arterial sistêmica, eu gosto muito de dizer que é como se fossem tubos. Os nossos vasos sanguíneos são tubos. E o nosso fluxo sanguíneo é como se fosse a água passando por esses tubos hidráulicos. Vai ter diversos fatores que vão aumentar a pressão. Como, por exemplo, você ter uma atividade muito intensa, onde a sua taxa de respiração ela fique acelerada, ofegante, faz com que aumente a sua pressão. Então é por isso que normalmente quando você vai verificar, o profissional pede para você sentar, beber água, se manter calmo, que aí assim ele vai verificar a sua pressão arterial. Ok. Se você então tiver uma atividade em excesso, pode aumentar um pouquinho, mas é esperado porque você não está em repouso.
Mas vai ter outros fatores que vão atrapalhar esse fluxo sanguíneo, como por exemplo o excesso de colesterol ou triglicerídeos, que vão se acumular pedacinhos, partículas de gordura nesse tubo. Então é como se fossem sujeiras. Assim vai dificultando a passagem do líquido, do sangue ou da água, né, se eu for relacionar com o material hidráulico. E esse sangue ele vai passar com um pouco mais de dificuldade, fazendo com que assim a pressão dentro dos vasos para ele passar por esse fluxo seja aumentada. Isso é a hipertensão arterial. Mas existem também fatores externos por meio da nossa alimentação que vão interferir nessa pressão arterial, como por exemplo o uso de alimentos industrializados. Alimentos de prateleira em geral, gente, normalmente vão ter sódio. Sódio, ele tem como elemento o Na, tá? Então, quando você vê aqui essa sigla Na, é um elemento químico que representa o sódio, e esse sódio, ele não dá somente o sabor salgado. Eu percebo que muitos relacionam o sódio com o sal. No sal tem sódio, mas não só no sal. O sódio, por exemplo, ele é muito utilizado em alimentos dietéticos para mascarar o sabor doce, como por exemplo esses refrigerantes zero. Eles não têm açúcar, mas em compensação eles têm muito sódio, fazendo com que seja muito prejudicial ao hipertenso. O sódio, então, ele vai estar presente em alimentos tanto salgado quanto os doces também, e especialmente os de prateleira, porque o sódio é uma das substâncias mais baratas que são utilizadas como conservantes. Então, por ser pouco oneroso, o sódio normalmente está presente em todos os produtos industrializados. Então, quanto menos pacotinhos você abrir, menos latas e caixas você precisar manusear, ou seja, quanto mais alimentos in natura vocês consumirem, muito melhor é para a saúde de cada um de vocês, porque assim vocês evitam o risco dessa hipertensão arterial sistêmica. E assim a gente conversa sobre as duas principais doenças crônicas não transmissíveis, e agora vamos falar sobre a relação que elas têm com a complicação respiratória do Covid. Então vamos lá. Primeiramente, a nossa diabetes. Como é que eu me torno diabético? Quando eu como em excesso os carboidratos e o meu pâncreas, que é um órgão que vai estar responsável por produzir e liberar a insulina, ele não dá mais conta. Ele não tem insulina suficiente para eu pegar esse açúcar que eu ingeri em excesso e utilizar como fonte de energia. Assim eu posso ter o diabetes. Ou quando eu tenho alguma disfunção enzimática, pancreática, alguma disfunção onde eu não tenho essa produção de acordo com a minha necessidade. Então eu também posso ter diabetes por conta dessa situação, mesmo sem abusar dos doces. Então vale a pena atentar para os dois lados. Na hipertensão já é outra situação. É quando você normalmente vai sobrecarregando esses seus vasos sanguíneos da forma que eu expliquei. Mas enfim, qual é a relação com o Covid? Primeiro, quem é portador dessas doenças crônicas não transmissíveis já são incluídas nos grupos de risco. Então vale a pena a gente manter a nossa saúde em dia e evitar qualquer excesso, porque eu já sou considerado grupos de risco, que podem ter a imunidade um pouco mais baixa. Então é importante compreender a doença. Mas a hipertensão, principalmente, ela vai ter uma relação direta com o Covid. Por quê? A hipertensão, gente, vai ter uma relação com o fluxo sanguíneo dentro do corpo, e esse fluxo sanguíneo, ele é empurrado pelo nosso coração. Então o coração, ele precisa pulsar, contrair e relaxar de forma rítmica, com uma força tamanha que vai empurrar o sangue do coração para todos os tecidos do corpo. Então, aqui uma aulinha básica de fisiologia. Tudo que você ingere, que você come, vai da boca. Na boca você faz a mastigação, que é a primeira digestão mecânica. Aí você vai misturar esses alimentos por meio da mastigação e deglutição. Você mistura eles com algumas enzimas. Por exemplo, a saliva, ela tem a enzima amilase salivar, que vai começar a digestão química
dos carboidratos, mais especificamente do amido. Então, na boca eu tenho a primeira digestão mecânica, que é a mastigação, e eu tenho a primeira digestão química do amido por conta da amilase salivar. Aí eu vou engolir, aí vai para a faringe, vai para o esôfago e chega no estômago. No estômago, esse alimento ele é misturado e ele é banhado por várias substâncias, por vários sucos que vão fazer com que esses alimentos eles sejam digeridos, quebrados em partículas menores para serem absorvidos. Do estômago, ele vai para o intestino delgado. Na porçãozinha inicial do intestino delgado, ele finaliza a digestão, ou seja, a quebra desses nutrientes, e passa por um longo tubo de intestino delgado que ele tem cerca de 3 metros e ficam enroladinhos aqui no nosso abdômen. Então esses alimentos passam por todo o nosso intestino delgado para serem absorvidos. E o que é absorver nutriente? É quando esses nutrientes que estão no tubo do intestino delgado, eles passam para dentro da corrente sanguínea. Então quer dizer que eu estou absorvendo esses nutrientes. Os nutrientes, o resto dos alimentos que eu não absorvi, vai para o intestino grosso. No intestino grosso você vai absorver água e também eletrólitos e os resíduos vão ser eliminados nas fezes. Assim você tem um processo digestório. Mas beleza, o nutriente ele chegou até a corrente sanguínea e foi lá liberado para o sangue. Do sangue eu preciso fazer a filtragem. Então essa filtração vai acontecer no sistema renal, lá nos seus rins, que vão filtrar todo o sangue e contabilizar esses nutrientes. Além da filtragem dos rins, o fígado também vai auxiliar na desintoxicação, na metabolização de diversos nutrientes, e especialmente lipídio. É por isso que é muito importante, por exemplo, no paciente com hepatite, que está com o fígado inflamado, evitar o consumo de lipídios, porque esse fígado vai estar doente e não vai conseguir fazer essa desintoxicação, essa metabolização dos lipídios. É por isso também que os sucos detox famosos, eles vão ter esse papel de desintoxicar o organismo por meio do super estímulo que eles fazem ao fígado. E ele sim, não é o suco que vai desintoxicar, mas ele vai estimular o fígado e o fígado vai ajudar a desintoxicar esse organismo. Então ele vai ter um efeito funcional interessante ao organismo. Então vale a pena a gente perceber. Então chegou os nutrientes no sangue. É o coração que vai empurrar esses nutrientes para todo o corpo. Mas o coração não empurra só nutrientes. O coração ele também vai empurrar o oxigênio. Esse sangue precisa estar circulando com nutrientes, oxigênio, diversas substâncias importantes para o organismo. Porque é o sangue que vai levando as substâncias boas e também vai retirando as substâncias ruins. Então, é muito importante que você perceba essa relação do sangue com o oxigênio. Se eu tiver uma pressão aumentada, se a pressão dentro das minhas artérias e veias estiver muito alto, eu posso ter uma complicação nesse recebimento do oxigênio. E o contrário também é verdadeiro. Se eu estiver com problemas respiratórios, problemas de capturar esse oxigênio, esse sangue que eu vou distribuir ao meu organismo não vai estar tão oxigenado, podendo ter complicações. É por isso que esses pacientes, eles são considerados grupos de risco, porque eles podem ter essa desordem metabólica por meio dos nutrientes, que vai ter essa relação bem direta com o oxigênio. Deu para entender então o porquê dos cuidados aumentados nesses grupos de risco? Aí agora, por que a obesidade é considerada um grupo de risco para esses problemas respiratórios relacionados à nossa pandemia atual de 2020? Pensa comigo, o coração ele pulsa numa força tal, de uma forma rítmica, que ele impulsiona o sangue com nutrientes e com oxigênio por todo o corpo. Se esse meu corpo tiver uma massa corporal muito grande, ou seja, se eu tiver um perfil nutricional que caracteriza uma obesidade, com um peso muito alto, vai ficar mais difícil para esse sangue percorrer toda essa massa corporal, levando nutrientes e oxigênio. Então assim eu faço um sobre-esforço no coração, então um esforço maior no coração, assim como eu faço um esforço maior no meu pulmão para
receber esse oxigênio. É por isso que a característica do paciente obeso normalmente falar um pouquinho mais ofegante, porque é mais complicado com uma massa corporal maior você ter um fluxo sanguíneo forte e você ter um pulmão que consiga satisfazer o oxigênio interno. Então, por isso que está relacionado como fator de risco também é a obesidade com o Covid. Então, vale a pena que vocês atentem a essas situações e evitem de pensar que é só por questões de estética. A obesidade, gente, é considerada uma doença. A obesidade mórbida, ela pode estar associada com outras tantas doenças e problemas crônicos não transmissíveis. Então, é muito importante que eu entenda a relação desse aumento da massa, né, dessa obesidade, com o fluxo respiratório e com o fluxo sanguíneo, que assim você vai compreender melhor o porquê é um grupo de risco e quais são os cuidados que você vai ter. Então, muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Deixa nos comentários se você tem alguma dúvida ou se você é portador de alguma doença crônica não transmissível, que nós vamos fazer todo o possível para responder todas as dúvidas. Não esquece também de acompanhar o nosso Instagram oficial. Acompanha aqui, ó, DNutriChef. É o nosso Instagram oficial. Não esquece também de acompanhar o Instagram pessoal, né? Que vocês podem ter algumas informações até da universidade. Então, o meu Instagram pessoal, acompanha aqui, ó, @farias.dani. Assim você também pode ter acesso ao Instagram pessoal. E, gente, estamos no canal Dicas da NutriChef. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo, que aí assim você vai estar sempre por dentro das dicas de alimentação e saúde. E não deixem também de comentar, falar dos seus problemas, das suas dúvidas e de repente até possíveis dicas para os próximos vídeos. Então, muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Sejam sempre muito bem-vindos e a gente agradece de coração cada um que se inscreve com mais e-mails no nosso canal. Então, eu fico muito feliz, muito obrigado. Dou vários likes pra vocês. Até mais, gente. Até a próxima.